Fala pessoal do Facebook, bem-vindos. Pessoal do Instagram, vamos dar início a mais uma mentoria online. Guardar o pessoal chegar, graças a Deus. 21 horas e 34 minutos, acredito que está tendo uma diferença entre 1 ou 2 minutos, mas bendito seja o nome do Senhor. Então, deixar os irmãos chegando, Dona Adelina, Sala Laerte, Tatiane ou Leandro, né? Vamos chegando, conforme a gente combinou. Pessoal do Facebook, pessoal do Instagram, podem compartilhar. Peço que vocês compartilhem, então, quem tiver no Facebook aí, envia, compartilha com seus contatos, compartilha na sua timeline. E o pessoal do Instagram também. Então, fiquem à vontade aí com relação a compartilhar, tá? E já vamos estar dando início. Vocês compartilhem. Maravilha. Como é que vocês estão? Confesso que ontem foi um pouco difícil dormir. Tomei o chazinho de camomila, mas mesmo assim 2h30, 3 horas foi muito pouco. O negócio foi meio punk. Bem punk. Mas vocês estão bem? Pessoal que for chegando aí, tiver alguma pergunta a respeito de ontem, fica à vontade. Pode perguntar à vontade, tá? Então, se quiserem compartilhar com a gente alguma dúvida, alguma pergunta, tá? Graças a Deus. Mais uma transmissão da nossa mentoria online. Quatro pilares para uma vida abundante. Dentro de poucos 2 minutinhos nós vamos começar. Tá? Então os irmãos forem chegando, obrigado pela presença. Deixei o estoque de água mais preparado. Ontem foi punk. Ontem foi difícil dormir. Tá? Depois vocês olham o pessoal do Instagram, depois você olha no meu stories lá, a figura que mandaram para mim do cachorrinho lá. Fiquei bastante admirado. Deixar o pessoal chegando. Quem for chegando aí, pessoal, compartilhem, tá? Compartilha aí, o pessoal do Facebook, compartilha nos seus amigos, na sua timeline, seus amigos irão ver. O pessoal do Instagram também, embaixo aí tem um aviãozinho. Uma Kátia, bem-vinda. Discípula do pastor Anderson Silva, né? Também sou fãzaço, né? Como diz o pastor, o boleto é nosso, e a gente vai pagar. Graça, bem-vinda. Todos estão chegando. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Começamos em 30 segundos. Enquanto isso, peço aos irmãos que compartilhem, tá? O pessoal do Facebook tem um botão compartilhar. O pessoal do Instagram tem um aviãozinho aí embaixo. E eu quero também dispor para os irmãos a respeito de perguntas, tá? Então, qualquer coisa, fica à vontade. Vamos lá? Vamos começar? Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma transmissão ao vivo, via Facebook, via Instagram, do nosso mentoria online. Seria uma proposta de acompanhamento, de crescimento e maturidade espiritual, aquilo que nós chamamos de 4 pilares para uma vida abundante. Na primeira transmissão, trouxemos a definição de abundância.
e entendemos que há um propósito, segundo a palavra de João 10:10, o qual o Senhor diz: o ladrão veio senão para roubar, para matar e destruir, mas eu vim para que tivessem vida e a tivessem abundante. E nós entendemos que essa abundância do Senhor não é a quantidade de coisas que eu ou você acumula, mas que a abundância, muitas vezes, ela se trata da questão de plenitude, de viver uma vida de excelência em algumas áreas. E nós identificamos nessas áreas que existem 4 áreas. 4 áreas nos quais nós podemos centralizar todos os problemas, lutas ou adversidades. Então, se você passa alguma luta na sua vida, passa algum momento difícil, nós entendemos que qualquer que seja o problema, ele se resume, ele se restringe a essas 4 áreas, que são os 4 pilares para uma vida abundante. Aos irmãos que estão chegando à nossa transmissão, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, que Deus os abençoe abundantemente. Enquanto introduzimos o momento, compartilhem com seus contatos. Eu peço que vocês encaminhem essa transmissão dessa live aos contatos de vocês no Instagram e no Facebook. Então nós entendemos que existem 4 áreas na vida de uma pessoa, do qual todas as suas batalhas elas se resumem nisso. Primeiramente, a vida espiritual, vida de relacionamentos, vida de saúde e a sua vida financeira. Né? Que é isso, papai? Chicote hoje está guardado. Tomei chá de camomila ontem. Você não tinha chegado ainda. Eu disse para os irmãos que foi difícil dormir ontem, que vocês não têm ideia. 3 horas da manhã ainda estava lá pilhado. Mas eu acredito nessa expressão. É uma ira santa. É uma ira que nos move a querer e a desejar que a vontade de Deus se cumpra na minha vida e na sua vida. Vocês que estão aí do outro lado da tela, eu tenho um compromisso, né? Foi só uma travadinha aqui no Instagram. Vocês que estão do outro lado da tela, eu tenho um compromisso com vocês diante de Deus. E esse compromisso me leva a querer entregar tudo aquilo que eu acredito que tenho recebido da parte do Senhor e que tem feito a diferença na minha vida. O povo está cansado de frases de efeito. O povo está cansado de pessoas com frases evasivas. O povo respeita a autenticidade. É isso que eu quero transmitir para vocês, algo que eu tenho bebido e tem sido extremamente valioso para a minha vida. Eu estou indo aí para 20 anos de convertido, pouco, e eu digo para vocês que eu tenho a mesma alegria de ir para a igreja, e os irmãos que estão aqui são testemunhas, podem me desmentir à vontade, tanto para pregar quanto para lavar o banheiro. Então eu não tenho essa frescura comigo, não. Então eu acredito que isso é importante, essa automotivação, esse entendimento de qual que é o propósito e qual que é a identidade diante de Deus e diante daquilo que o Senhor te chama. Então, nós entendemos que esses 4 pilares, eles sustentam uma vida abundante, uma vida excelente. Quando nós falamos abundante, dá para entender um pouco a respeito de quantidade ou de, excelência tem a ver com a forma como a gente conduz. Então, a nossa espiritualidade, os nossos relacionamentos, a nossa saúde e as nossas finanças. E vamos entrar em cada uma delas. Aos irmãos que estão chegando, muito bem-vindos. Puxa a cadeira, senta, prepara o chazinho e, como diz o parente, prepara o chicote, né? Nós primeiro trabalhamos a respeito da conceituação de pecado dentro desse primeiro pilar chamado espiritualidade. Definição de pecado, como que conceitua e qual que é a malignidade, a abrangência e o que isso infere nas nossas vidas. Na noite de ontem, nós entramos na questão da palavra. E nós batemos de frente com relação a compreender que a palavra ela é a plena revelação de Deus para mim e para a sua vida. E desafiamos a cada um de vocês que a colocar a palavra
no grau de importância que ela merece. Existem muitos crentes esotéricos, muitos crentes que vivem uma mistura, um sincretismo religioso, uma mistura, e é muito perigoso. Então nós precisamos ter um elemento balizador dentro das nossas mentorias pessoais. Eu chamo de cercanias. As pessoas têm um falso entendimento de liberdade. As cercanias de Deus, elas são bênção de Deus para as nossas vidas. Por mais que nos impede de ir a algum determinado lugar que a gente deseja, ela também nos impede de perder. Ela tem um caminho, um norte, um trilho a ser seguido. Então, a palavra de Deus, é preciso que a gente entenda quem ela é. E aí, o texto base da mensagem de ontem está gravado, se vocês quiserem, fica à vontade, tanto no Facebook quanto lá no YouTube, é que, ouvindo Deus outrora falado de muitas formas, por intermédio de muitas pessoas, como os profetas, Deus agora nos fala por meio do seu Filho. Então, se não é pela palavra, não é de Deus. Não precisa nem entrar no mérito de será. Queridos, não é. Se não tiver uma concordância com a palavra, isso não provém de Deus. A Bíblia diz que o Senhor ele vela pela sua palavra para que ela se cumpra. Então, não confunda a palavra de Deus com palavra de homens. O homem de Deus tem um compromisso de expor a palavra de Deus e ele entende que a palavra de Deus ela é suficiente e que Deus não precisa que nós agreguemos nada além da palavra. A palavra de Deus ela é suficiente para a minha, para a sua vida. Então nós precisamos compreender a respeito disso. Se não for por meio da palavra, se não tiver respaldo bíblico, não avance, tá? Mas, como eu disse ontem, nós somos meninos na fé e precisamos de elementos que justifiquem algumas decisões nossas. E é como aquele exemplo de as pessoas que estão sentadas na mesa de um restaurante e eles precisam tomar uma decisão importante, e aí ele olha e fala: se for da vontade de Deus, vai passar um carro vermelho aqui agora. Aí não passa o carro vermelho, cara, se for da vontade de Deus, vai passar um carro amarelo, aí não passa um carro amarelo, aí ele vai barganhando, né? Ele vai barganhando. Crianças na fé aquelas que deixam de fazer aquilo que deve ser feito e fala para Deus assim: o Senhor entende como a gente é fraco, né? Então, pessoas que são fracas na fé, elas utilizam de subterfúgios que realmente... Jesus ele falou isso muito forte. Ele falou para os religiosos: olha, vocês estão agindo errado. Vocês dizem que as pessoas têm que honrar o pai e a mãe. Mas, se eles forem ter que trazer o dinheiro de vocês para vocês aqui, vocês dizem então que eles podem desonrar o pai e mãe. Ou seja, para cumprir um princípio, você pode ferir a outro. E a Bíblia não dá margem para isso, entendeu? A palavra de Deus, ela completa, toda, ela é inspiração de Deus para as nossas vidas. O Novo e o Velho Testamento é palavra de Deus para as nossas vidas. Em uma outra oportunidade, a gente vai abrir aqui alguns momentos. Vamos ver como é que vai desenvolver esse grupo, ok? Então, recapitulando. 4 pilares para uma vida abundante. Pilar da espiritualidade. Dentro de espiritualidade, entramos com o conceito de pecado, entramos com a palavra de Deus, e agora vamos falar sobre um tema muito especial, chamado oração. Legal, né? E a pergunta que eu e você deve fazer é: o que é oração? Alguns de vocês querem comentar? Fique à vontade. Mas, para vocês, tem que ser uma frase de, no máximo, 2, 3 palavras. Para você, o que é oração? Tá? O texto que nós vamos usar é o que está no livro de Mateus, capítulo de número 4. Capítulo de número 6, versos de número 9 e 10. Famoso texto conhecido como a oração do Pai Nosso.
Estão lembrados lá? Jesus, ele chega para os seus discípulos então pedem uma que ele ensinasse a orar. Então Jesus, assim, o texto diz assim, ó, portanto vós orareis assim, Pai nosso que estais no céu. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Versão revista e corrigida fala vossa, revista atualizada fala seja feita a tua vontade. Grande irmão, grande abraço. Então, nesse contexto, eu quero entrar com vocês a respeito da oração, e o subtema dela é o portal oração, um portal interdimensional. Vamos lá? Pessoal, a oração, alguns já estão comentando, dizem que oração é orar e agir. Orar mais ação, ora mais ação, que é o ato de falar e agir. É verdade que o livro de Tiago, ele fala que a respeito de uma fé que nos leva a ter obras, e ele diz que a fé sem obras ela é morta. E alguns de nós faz um entendimento, em alguns momentos até certo, de que a oração é o ato de expressar a nossa fé e a ação é o ato de manifestar essa fé. Pois bem, oração simplesmente ele pode ser definido como um ato de conversar com Deus, é o ato de falar com Deus. Mas também pode ser visto como o ato de ouvir Deus. Porque todas as vezes que a gente fala assim, você tem que orar, as pessoas entendem que a gente tem que agir. Como a irmã mesmo comentou, oração mais ação. Mas será se o ato de estar na dependência de Deus, ouvindo Deus e não agindo, não é uma oração? Porque se o ato de orar é o ato de relacionar, eu posso me relacionar tanto falando quanto não falando. Bem que é verdade que, particularmente, as minhas mais eficazes orações não tiveram falas nem atitudes. Mesmo assim, eu fui tomado de um acalentamento espiritual muito grande. Então eu quero levar vocês a quebrar alguns paradigmas a respeito da questão da oração. E o final disso, a gente espera que o Senhor nos conduza, né, no gerenciamento desse tempo, é que a gente consiga orar mais, de uma forma mais efetiva, de uma forma mais eficaz, né, por assim dizer. Tá? Primeiro ponto, você precisa, tá lembrado da aula anterior, da mentoria anterior, que nós falamos sobre a questão do pecado e sobre a questão da palavra. Existe um texto na Bíblia muito complicado, que é Deus não permite que nenhuma folha caia da árvore se não for do seu consentimento. Outro texto diz que a palavra nem me veio à boca e ainda assim o Senhor já conhecia. Outro texto que fala a respeito do que nós não podemos acrescentar um côvado no nosso tamanho, que até mesmo os cabelos da nossa cabeça estão todos contados. E Deus já conhece. Tudo isso mostra a respeito da soberania de Deus, a respeito da presciência de Deus, que são atributos que manifestam o caráter de Deus. Nesse contexto, fica muito complicado, porque quando a gente sofre, quando a gente passa por uma experiência que nos causa uma dor, nós somos levados a um entendimento raso, mas verdadeiro, humanamente falando, que é assim, Deus ele poderia ter feito algo na sua soberania, mas ele não fez. Então, se ele não fez, é porque ou eu estava em pecado, ou havia algo na minha vida que me condenava e que, de alguma forma, impedia o agir de Deus. Ou seja, Deus está me castigando, por isso eu estou sofrendo. Ou então, Deus ele não está sendo tão justo e o seu amor ele não é tão democrático. Deus ele faz preferência de pessoas. E eu acredito que muitos de vocês já teve esse sentimento.
E muitas pessoas, eles deixam o convívio de igreja porque eles não sabem lidar com esse sentimento de uma pessoa que está no nosso convívio ser abençoada ou conquistar algo e outra pessoa não. É bem difícil, é bem difícil. Eu me recordo de um testemunho no nosso ministério, que a Josi aqui, ela já compartilhou isso na nossa igreja, então os irmãos vão lembrar. Foram dois. O início da nossa obra, nós tínhamos um culto, e no culto lá entrou um senhor conhecido no nosso bairro, e ele estava muito, muito, muito bêbado. Imagina você, uma igreja pequenininha e um bêbado cantando bem alto. Foi lindo. E aí, depois do final do culto, nós não colhíamos oferta na igreja, nós ficamos quase 10 anos não tendo um momento de dízimos e ofertas. E naquele momento a gente falou, olha, quem trouxe a sua oferta, quem trouxe o seu dízimo, ao final do culto, fica à vontade, vai lá no lugar e deposite lá. E aí nós vimos que aquele senhor passou perto, ficamos ali conversando com alguns irmãos, e ao final do culto nós abrimos ali aquele gasofilácio e tinha um pedaço de papel que nós entendemos que era todo o salário daquele homem. E nós compreendemos também que, de alguma forma, aquele homem foi movido por emoção. Então, nós procuramos a família dele, aonde ele morava, e nós devolvemos o dinheiro daquele homem que ele havia depositado no gasofilácio da igreja. Porque nós entendemos que, de alguma forma, ele não estava no domínio da sua consciência, porque ele estava muito bêbado, muito bêbado. A esposa daquele senhor nos agradeceu profundamente. Isso foi uma prova muito difícil, porque a igreja precisava de muito apoio no início. Um segundo testemunho muito forte no nosso ministério foi quando nós passamos por um processo em que nós tínhamos um veículo e nós estávamos tendo bastante dificuldade de quitar. Então, nós sempre tivemos essa preocupação de zelar pelo nome de pastor diante da comunidade. Então, nós dissemos assim, olha, antes de que saia uma notícia que nós éramos mal pagadores, nós preferimos devolver o veículo, porque nós não tínhamos condições de estar arcando com aquelas despesas naquela época. E então, naquela circunstância, nós fizemos um culto foi muito lindo um momento espiritual, e naquela ocasião, um irmão que nos visitava sentiu tocado de Deus, e ele professava que tinha sido curado, e ele então quis nos ofertar um carro para nossas vidas, e aquele carro dele valia 10 vezes mais do que o carro que eu não estava tendo conta de pagar. Naquela ocasião, meu irmão, minha irmã, foi mais uma grande tentação, mas nós buscávamos ali uma orientação de Deus, entendíamos que o irmão estava passando por um problema emocional muito forte, víamos que o elemento daquela fé, na verdade, estava sendo um elemento de extrema moção emocional e não realmente de uma realização ou de uma operação de milagre. Então, nesse contexto, a gente precisa ter bastante discernimento, porque ainda que as nossas emoções falem profundamente ao nosso coração, ainda que a nossa necessidade ela fale profundamente ao nosso coração, ainda assim, nós precisamos ter um elemento que nos leve a tomar as nossas decisões e a fazer as nossas escolhas. E um desses elementos é a palavra. Como que eu, sendo um pastor ordenado, como eu acredito, pelo Senhor, poderia fazer uso dessa atribuição, desse sagrado chamamento, para que eu pudesse levar proveito de pessoas que estavam em uma condição desfavorável? Queridos, aquilo lá nunca foi resposta de oração. Nunca. E a paz que nós recebemos de Deus depois de ter negado essas duas tentações foi algo impagável na nossa vida. Então a oração, ela é o ato de você relacionar com Deus. E nós precisamos compreender a despeito dessa soberania. Nós não podemos justificar as nossas atitudes baseado na nossa fragilidade espiritual ou emocional. Nós não podemos concluir que Deus ele faz ou ele opera ou deixa de operar algo nas nossas vidas por conta que Deus prefere um ou não prefere outro. Sabe? Madre Teresa de Calcutá, ela fala em uma das suas frases
que ao final de todas as coisas será entre nós e Deus e nunca entre nós e o outro. Nós não podemos ser aquelas crianças mimadas ou aquelas crianças emocionalmente infantis que elas ficam questionando ou concluindo que o pai ama mais porque eventualmente o seu irmão ganhou algo ou não. Então a oração ela tem que ter uma motivação própria, ela tem que ter uma razão de ser própria, do que propriamente querer convencer Deus a nos dar algo que a gente deseja. Muitos investem horas orando, quando na verdade eles estão pouco interessados na figura daquele que eventualmente está ouvindo a oração. Eles querem, na verdade, apenas, convencer Deus a dar aquilo que eles não estão dando conta de ter. 2, apenas validar uma atitude deles. Exemplo, eu estou com vontade de tomar uma atitude na minha vida e uma decisão. Então eu oro. E por ter orado, eu acho que a oração que eu fiz em relação àquela decisão, ela sacralizou a minha decisão. Um exemplo, vamos supor que a gente tem vontade de comprar algo, né? De comprar um determinado bem. E então a gente ora e fala, Senhor, abençoe essa compra, abençoe esse gasto. E aí a pessoa pergunta para você, e aí, irmão, você sabe se essa decisão sua é vontade de Deus ou não? E aí a pessoa responde, claro, eu já até orei em cima disso. Mas a oração, ela precisa ter ação completa. A oração não é o ato apenas de verbalizar. A oração é o ato de você expor adiante de Deus uma gratidão, uma necessidade, uma intercessão, né? Um pedido de livramento, e vamos entrar nessas questões, mas a oração, ela tem um efeito cíclico, né? Então, se você pode ver bem aí, uma coisa leva a outra, né? Ou seja, a oração, ela precisa ter ação completa. Quando eu expresso para Deus os meus sentimentos, quando eu expresso para Deus a minha vontade, quando eu expresso para Deus o meu temor, quando eu dedico a Deus a minha petição, eu preciso necessariamente esperar que da parte de Deus venha uma resposta. E eu não posso mover enquanto não existe uma resposta. Entende bem isso? Eu me recordo que no segundo e no terceiro ano do nosso ministério, passávamos por um profundo momento de aperto financeiro. E naquela ocasião, um determinado pastor, muito amigo nosso, direto entre aqui nas lives, nos procurou, nos oferecendo o pastoreio de uma igreja, um determinado valor de salário. E então nós ficamos tentados por isso. Mas a minha frase foi, como que eu vou justificar a minha consciência diante de Deus quando eu entendi que Deus estava me direcionando para abrir esta obra, que é a Igreja de Cristo Jardim Bela Vista, e eu estou abrindo mão dela para entrar numa outra por conveniência ou por necessidade financeira. Eu estarei mentindo, se não para os outros, para mim mesmo, em acreditar que foi Deus quem estava na frente dessas decisões. Então, a oração, ela precisa ter ação completa, começo, meio e fim. E essa ação completa, ela vai muito além daquilo que a gente fala, ela também está diretamente associada ao propósito de Deus nas nossas vidas, ao momento em que nós estamos vivendo. Então, quando Jesus ele diz, olha, Pai nosso que estás no céu, Jesus está nos dizendo, alguns irmãos estão compartilhando aqui o que eles entendem por oração, intimidade, direcionamento, orar, mas agir, ou estão comentando a respeito de algumas questões que a gente fala. Né? Quando Jesus fala assim, olha, Pai nosso que estás nos céus, ele nos apresenta duas verdades a respeito da pessoa de Deus. Uma é a respeito da paternidade.
E todas as vezes que nós nos aproximemos do Senhor, devemos nos aproximar na condição de filhos. E se somos filhos, é porque fomos amados, perdoados e justificados diante do Senhor. Muitos de nós não ora, não tem coragem ou não entende a autoridade de Deus delegada nas nossas vidas, porque a nossa mente ela está contaminada pela culpa. Sim. Imagina agora você que está me ouvindo, o que aconteceria? Imagina o que vai acontecer se uma pessoa caísse endemoniada agora do seu lado. O que você faria? Eu fiz essa pergunta na igreja e as pessoas disseram, eu ligarei para o meu pastor. E eu falava, não liga não, que eu não te atendo, né? Ou seja, o poder da oração não está em quem faz a oração, mas naquele que ouve, naquele que recebe, que é Deus. E o Senhor nos diz, olha, quando você se achegar a Deus para a oração, você deve se achegar como filho. Como um filho que se aproxima diante de um pai. Como aquele que é amado, como aquele que é perdoado, como aquele que é justificado. Como aquele do qual o Senhor já fez todo um trabalho de restauração. Muitos de nós nos aproxima de Deus como um estranho, de uma pessoa que nunca conhecem. O autor de Hebreus diz, acheguemo-nos, pois, com inteira confiança de fé diante do trono de graça. De graça. Se você não libertar, lembra porque eu falei que tinha que ter o entendimento de pecado, o entendimento da palavra, para então que eu consiga entender a questão da oração. Porque se você não entender que os seus pecados foram perdoados em Cristo Jesus, não adianta, porque a palavra de Deus diz que se nós pedirmos alguma coisa e no nosso interior não duvidarmos, o Senhor fará. Mas esse fará não é de acordo com a nossa vontade, mas é debaixo da presciência e de um propósito que Ele estabeleceu pela sua própria palavra. Mas quando nós nos aproximamos de Deus, nós nos distanciamos dele. Nós falamos com ele para cumprir o ritual religioso, mas o nosso coração já nos condena. E nós então estamos próximos de Deus na verbalização da oração, mas o coração está longe. Por causa daquilo que muitas vezes a gente fala, que é a nossa justiça pessoal. Por causa dessa maldita justiça pessoal. Sim, pessoal do Instagram deve ter dado um pulo agora aí, hein? Maravilha. Caiu aqui, queridos. A live tá tão ungida aí que derrubou aqui o nosso tripé. Ainda bem que o nosso contra-rega aqui já tá, ó, segura aí, em nome de Jesus. A gente começa a falar no reino espiritual, os penteca de plantão aí devem estar tudo assim, misericórdia, sangue do cordeiro. Não bate na mesa não, hein? Vamos lá, continuando. Muitos de nós nos achegamos ao Senhor, mas no nosso coração existe um distanciamento, porque nós não compreendemos, por meio do conceito de pecado, por meio do conceito de palavra, aquilo que o Senhor fez, a obra de Cristo na cruz, a suficiência do seu sacrifício. Nós ficamos presos aqui na nossa mente, com circunstâncias dos nossos dia a dia, com sentimentos de reprovação, com sentimentos de culpa, com sentimentos de autocondenação. Então oramos. Meu irmão, você pode ver que a oração que muitas vezes a gente faz diante da igreja, ela tem todo um contexto do que as nossas orações, a nossa intimidade, tem toda uma diferença. Orar é muito mais do que falar. Orar é muito mais do que abrir a boca e usar palavras vãs. Orar é você entender que aquele é o momento do qual o próprio Senhor te convida. O Senhor poderia liberar muitas coisas para você, mas ele decidiu subjugar essas dádivas através da oração. É por meio da oração que Deus vai manifestar muitas coisas na sua vida, não porque ele é sarcástico ou porque ele é sádico e ele está dizendo, olha, eu quero te dar, mas se você não orar, eu não vou te dar. Não é isso. Deus não é um agente
né? Não é aquela criança malvada que fica esmagando a formiguinha. É porque o Senhor tem um propósito, e esse propósito, ele vai além daquilo que ele pode te dar. Ele é um propósito que vai além daquilo que você pode receber. O propósito de Deus não é naquilo que ele quer entregar nas suas mãos, mas é você. Você é o alvo do Senhor. Eu não vou falar que você é o centro do coração de Jesus, tá? Não, mas você é o alvo de Deus. O plano de redenção, ele é focado na pessoa de Cristo, mas o objeto está em você. Como assim, pastor? Vamos expressar isso mais corretamente. A Bíblia, a centralidade das Escrituras é Cristo. A Bíblia é cristocêntrica, mas o plano de redenção, ele foca no pecador. Ele é na humanidade caída. Deus amou o mundo que deu o seu filho por ele, pelo mundo. Então, quando nós recebemos a Cristo, quando nós somos atraídos e o reconhecemos e o recebemos, e então o nosso pecado é exposto, e então o Senhor nos perdoa, o Senhor redime a nossa culpa, justifica as nossas falhas, o Senhor paga o boleto, né? Paga a dívida que era contrária. Nós então somos feitos, perdão, em nome de Jesus, o nosso suporte aqui está caindo, tá? Descobri o que foi. Os irmãos do Instagram tá tendo um susto. Nossa borrachinha aqui tá caindo, tá, queridos? Continua um crente aí, viu? Em nome de Jesus. Nada de querer desviar do caminho do Senhor, porque tá caindo aqui, ó. Eu acho que vai segurar. Segura aí. Vamos lá. Muitos de nós não entendem isso. E a gente, né? E aí, irmão, vamos fazer a vontade de Deus? Não estou muito bem. Como assim? Está doente? Não estou muito bem. Como que não está muito bem? Não estou muito bem. Como? Está faltando um braço? Está faltando uma perna? Está faltando uma língua? Está te faltando o quê? Não estou me sentindo muito bem. Como assim? Como? Irmão, olha aqui. Não tô pesado. Como que tá pesado? Eu que tô pesado. Como demais. Como? Não, irmão. Não somos nós, não. É Deus, é o Espírito Santo, é o Senhor que age através de nós. A autoridade está no nome dEle. O poder vem dEle. A glória é dEle. É tudo para Ele. Isso não exime cada um de nós sermos ou buscarmos fidelidade ao Senhor, santidade. Vamos falar isso em breve. Mas o ato de orar é muito mais do que simplesmente verbalizar, dizendo, ó Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Ou então, a nova turminha agora dos Teen Gospel, né? Paizinho querido, meus queridos irmãos, tem que ter reverência, tem que ter respeito, mas a reverência a Deus não está naquilo que nós falamos, mas muito mais naquilo que nós fazemos, ou naquilo que necessariamente nós temos que deixar de fazer. Porque para agradar a Deus, muitas vezes nós vamos ter que negar a nossa carne e abrir mão de muitas coisas que temos vontade, mas que a vontade é contrária à palavra do Senhor. Mesmo assim, nós não entendemos e nós não abrimos mão. Não abrimos mão. Luana, não vou cair na sua tentativa de querer me pôr ciúmes, tá? Então, assim, é muito, 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 muito importante a gente entender isso. Quando você se chegar a Deus em oração, a base de uma espiritualidade avivada, a base de viver uma vida excelente nessa área, está no entendimento de que você é um filho de Deus. Não há nada que você possa fazer que vai fazer com que você seja mais amado pelo Senhor. Em comparação a isso, não há nada que você possa fazer que vai fazer você ser menos amado por Deus. Boa noite, Jane. Deus te abençoe. Um abraço da minha Maria também. Até porque
Deus te ama não pelo que você fez, mas pelo que Cristo fez por você na cruz. Você é amado do Senhor por isso. Então, quando você se achega a Deus na oração, pelo amor de Deus, como que você vai se sentir, né? Porque a luta tá grande, porque tá passando necessidade, porque tá passando dificuldade. Não tem nem forças de orar. Não seria o contrário? Eu não quero trazer como resposta, eu quero perguntar. Não seria o contrário? Quando a coisa tivesse mais difícil, não deveria ser nesse momento em que nós nos acheguemos mais desesperadamente na oração? Sabe por que a gente deixa de orar? Porque a gente está querendo emburrar contra Deus. A gente está querendo dizer para Deus, ah é? Vai me dar não? Então também eu não falo mais com o Senhor, corta aqui. Cuidado que você pedir para Deus cortar aqui, cai o dedo tudo. Uai. A gente acha que Deus... Então tá bom, já que o Senhor não faz a sua parte, eu vou fazer igual a Elias, vou lá para minha toca, lá para minha caverna, e o Senhor, por favor, não me incomoda. Vou lá e pedir a morte, né? Gente, o texto de Elias na caverna, todas as vezes que eu leio, eu fico impactado com aquilo. Ontem eu li esse texto de novo. Elias está lá pedindo para morrer, passando por depressão. Eu não vou rotular nenhuma enfermidade emocional. Eu vou dizer sobre o momento, tá? Eu não acho que depressão é falta de Deus na vida de ninguém. Eu estou dizendo que ele estava passando por um processo depressivo, deprimido, por causa do medo e do sentimento de morte iminente por causa da ameaça da rainha. E o cara estava lá dentro da caverna lá e a palavra do Senhor veio para ele, cara. Você não vê Deus perguntando, e aí, meu irmão, tá tudo bem? Tá se sentindo bem? Você quer que ligue o ar-condicionado? Como é que tá aí? Quer um travesseiro? Deus pergunta, cara, o que você tá fazendo aí? Ah, Senhor! Sai daí, cara. Deus vira pro cara e fala, sai daí. O seu lugar não é na caverna. Isso! Meu irmão, olha, a intensidade, anota essa aí, a intensidade de oração na sua vida, ela deve ser diretamente proporcional à sua luta. Nesses dias de pandemia, o mundo está sendo afligido. Você deveria estar, no mínimo, moendo à noite, falando com Deus. Moendo. O seu travesseiro deveria trocar a fronha todos os dias de tantas lágrimas diante do Senhor. O povo de hoje, eles não se despertaram para a oração por falta de temor de Deus. E olha que eu só peguei a frase, Pai nosso que estás nos céus. Nós usamos a oração. Nós usamos a oração como justificativa para as nossas escolhas, como justificativa para nossas decisões carnais. Nós usamos a oração para sacralizar, para dar uma capa de santo às nossas escolhas carnais, às nossas atitudes carnais, não importando se aquela decisão ela é contrária ou não à palavra de Deus. Muitas das nossas orações diante do Senhor são trapos de imundícia, segundo as Escrituras. Sim, porque expressam, na verdade, a vontade carnal de crianças na fé. Quantas vezes durante essa pandemia você gastou tempo orando pelos missionários na África, se preocupando com o sustento deles? Quantas vezes você ligou para o seu líder na sua igreja, para a pessoa que cobre a sua vida de oração? Eu nem falo de pastor, eu estou falando da pessoa que você vive, dizendo, meu irmão, eu sei que você sempre orou pela minha vida, mas hoje eu quero orar por você. Quantas vezes você já deu esse feedback para alguém que te acompanha na fé?
dizendo: olha, você sempre ora por mim, você sempre me ajuda, mas hoje é eu que quero orar por você. Hoje sou eu que quero manifestar a você a minha gratidão e pedir a Deus pela sua vida. Ou você acha que a pessoa que lidera você espiritualmente não precisa de oração? A oração é o meio pelo qual nós nos transportamos para a dimensão espiritual. É o meio pelo qual, muitas vezes, aquilo que é feito aqui na terra, ele tem um impacto no mundo espiritual. Muitas vezes aquilo que é manifestado no mundo espiritual tem um impacto aqui na terra. Mas nós precisamos entender e fazer o uso correto da oração. Como que eu vou orar a um Deus que eu não conheço? Como que eu vou orar a um Deus que eu não me relaciono? Como que eu vou orar a um Deus que se apresenta a mim por Pai, mas eu trato apenas como um banco onde eu quero sacar as minhas bênçãos? Como eu vou relacionar com Deus que, na verdade, a única coisa que eu sei é pedir, 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 pedir? Não que a gente não deva. Como? A oração, se você trata a oração, você está, no mínimo, desconstruindo o entendimento da oração. A oração é o elemento que move a humanidade. Tem muito poder envolvido nisso. Poder que foi dado por Deus. Pai nosso, que estás no céu, que vive numa dimensão, que vive numa posição, um Deus que não pode ser comparado com o ser humano, porque ele está nos céus, ou aonde ficar os céus, né? Eu jogo para cima, pode ser para o lado, pode ser na frente. Um Deus que ele não é humano, que ele não vê como homem, que ele não pensa como homem, que ele não age como homem, que ele não decide como homem, que ele não escolhe como homem. Ele é Deus e ele está nos céus, é um ser espiritual. Sim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Mais uma vez, uma má utilização da oração. A oração, você acha que um Deus que é santo precisa ser santificado? Como diz o Isaías, né? Santo, santo, santo. Você vai fazer o que com esse ser Deus? Se algo pode ser santificado, ele não é mais santo ao extremo. E não existe a possibilidade de Deus ser mais santo do que ele é. Quando fala santificado seja o vosso nome, não tem a ver com aquilo que Deus é, mas tem a ver com o nome de Deus que é imposto sobre a sua vida. Quando fala santificado seja o vosso nome, está dizendo com as minhas e as suas escolhas, com as minhas e as suas atitudes. Quantas vezes o nome de Deus é blasfemado pelas atitudes dos crentes de hoje? Quando fala santificado seja o teu nome, é isso que o Senhor está dizendo. Que o nome de Deus que é invocado sobre as nossas vidas, que o nome de Deus que está posto sobre as nossas vidas, ele possa ser reconhecido santo por meio da manifestação desse Deus em mim e através de mim. Quando fala santificado seja o teu nome, seria que o teu nome seja reconhecido santo por meio daquilo que o Senhor é e manifesta nesse mundo, em mim, através de mim e de todos aqueles que invocam o seu nome. Os irmãos do Facebook aí comentando, olha que coisa linda, ó. Né? Vamos entrar, vamos lá. A questão é, Pai nosso, santificado, seja feita a tua vontade. Isso, a palavra de Deus, todas as vezes que eu estou orando, eu estou linkando com a palavra. Porque fora da palavra não é oração. A oração da palavra diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita
e agradável. A palavra de Deus diz que com a bênção do Senhor não agrega tribulação, é paz, é justiça e alegria no Espírito. Sim, essa é a manifestação do reino. Então, quando nós dizemos que o nome de Deus é santo, quando nós reconhecemos quem Ele é, nós vamos desejar que a vontade dEle se cumpra nas nossas vidas. Cristo Jesus, preste atenção, chega no Getsêmani e Ele fala: Pai, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja a minha, mas a tua vontade. Ou seja, diante da oração, Jesus manifestou o seu querer, mas submeteu esse querer a um plano muito maior, que é o de Deus na sua vida. O apóstolo Paulo diz que foi-me dado por um mensageiro de Satanás um espinho na carne. Não sabemos ao certo o que é. O senso mais comum é que é um problema de visão que ele tinha. E ele fala, por causa disso eu orei a Deus por 3 vezes, dizendo: tira de mim esse espinho. Tira de mim. E a resposta de Deus foi: a minha graça te basta. Porque o meu poder, se manifesta na fraqueza. Associei um outro texto. Jesus pediu para Deus livrar ele do cálice do sofrimento que ele iria ter. A resposta foi não. O apóstolo Paulo pediu para Deus tirar o espinho da carne dele. A resposta foi não. Entendeu o que eu estou dizendo sobre oração? Oração não é simplesmente pedir e ter, falar e ser ouvido. Oração é você estar em um momento de tamanha intimidade com o Senhor. Oração é estar com o Senhor. É o ato de estar com o Senhor de uma forma em que o meu coração, o meu sentimento, as minhas vontades, as minhas necessidades, os meus temores são expostos para Deus, não que Ele não conhecesse, mas é um ato de professar a minha dependência dEle e a minha sujeição a Ele. Deus conhece, mas quando eu expresso, eu verbalizo isso. E então, diante disso, eu estou expondo, eu estou relacionando com o Senhor, e naquele momento, a vontade de Deus é manifesta. Oração é o ato de balizarmos a nossa vontade com a vontade soberana do Senhor. E quando isso se funde, nós chamamos de propósito estabelecido. Nesse caso, quando a minha vontade se concretiza com a vontade de Deus, isso é fusão no Senhor, meu irmão, prepara para o milagre acontecer. Prepara para o milagre acontecer. Eu tenho muito mais a falar a respeito de oração, porém, o tempo proposto de 1 hora não nos permite. Eu queria fazer uma brevíssima oração aqui ao final. Devo continuar isso com vocês segunda-feira e convido vocês para, junto comigo, continuar neste propósito. Hoje, nós falamos a respeito de que a oração é o ato de estar na presença de Deus para que a vontade de Deus seja manifesta diante daquilo que nós entendemos ser as nossas vontades, desejos, necessidades. A oração é muito mais ampla do que isso. Vamos falar isso segunda-feira. Mas entendemos também aquilo que não é oração. E entendemos que o grande problema da oração é a nossa imaturidade cristã, por falta de um conhecimento básico, bíblico, de compreender quem Deus é
como ele se manifesta e qual que é a sua vontade para as nossas vidas. Entendemos que muitos, na verdade, utilizam a oração como um instrumento de coerção a Deus, como se Deus se deixasse subjugar a isso, tentando convencer Deus a respeito de problemas ou de circunstâncias que puramente é a minha vontade ou o meu desejo pessoal. E imaginamos que pelo fato de orarmos isso está justificado, e isso traz uma falsa sensação de paz ao nosso entendimento, não importando as consequências daquilo. Entendemos que devemos orar com temor, mas devemos orar com muito, muito fervor. Porque quando o Senhor nos convida a chegar a Ele, Ele não chama um estranho, mas está convidando um filho a chegar com o Pai. Encerro essa primeira parte do pilar da oração, né, do subitem da oração, dizendo o texto: qual dentre vós tem um filho que te pede pão e você dá pedra? Te pede peixe e você dá cobra? Vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos? Calma aí, Ronaldo, vamos orar, vai embora não. Quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo e as bênçãos. Devemos pedir, pedir, pedir diante de um Pai que é amoroso, fiel e que cuida de nós. Precisamos chegar a Ele com inteira confiança de fé, sabendo que Ele nos ouve. E se Ele nos ouve e pedimos de acordo com a sua vontade, temos a confiança de que dele receberemos aquilo que pedimos. A tarefa que eu dou para vocês, nesse final de semana, de agora até segunda-feira, é ler a primeira carta de João. E lá você vai ver essa expressão, que se nós pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouve. E se Ele nos ouve, temos a certeza de que dele receberemos aquilo que é proposto. Então eu te convido nesse final de semana a ler a primeira carta de João, e na segunda-feira vamos finalizar esse item dentro da espiritualidade, que é a oração. A oração é o meio pelo qual nós estamos na presença de Deus e não apenas falamos aquilo que desejamos, mas dele também ouvimos, dele também recebemos direção, dele também somos muitas vezes, fortalecidos pela sua graça infinita. Amém? Tá. Soltei muitas coisas, muitas pontas soltas. Segunda-feira a gente vai costurar todas elas. Por isso eu te convido a participar e a não faltar conosco nessa segunda-feira. Amém? Eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Quero que você aí, onde está, ore por mim e abençoe a minha vida, minha família, meu ministério. Nós precisamos criar essa corrente de oração, porque é por meio da oração que o poder de Deus se manifesta nas nossas vidas. Obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua participação. Ao final da transmissão, as lives vão ficar salvas no Instagram por 24 horas, no Facebook e no YouTube vão ficar lá para depósito. Peço que você compartilhe, você que chegou mais ao final da live, que você possa então pegar o início, ver algumas considerações, porque sempre tem alguma coisa que a gente possa aprender ali, ok? Vamos, como a pastora Josi acabou de dizer e sempre diz, juntos, sozinho, podemos ir mais rápido, mas juntos nós iremos mais longe, porque juntos somos mais fortes no Senhor. Eu quero orar por você, você que está aí conosco, que permaneceu até agora nessa transmissão. Obrigado pelas palavras, Catiane, Leandro, Kátia, John. Obrigado pelo carinho, pastor, irmão Daniel, Dona Maria, Jane, obrigado pelas palavras. Amamos muito cada um de vocês. E essa jornada aqui online vai ser uma jornada de muito crescimento, de muito conhecimento
de muito fortalecimento para a glória de Deus. Essa é apenas a quarta live da mentoria. Vamos orar? Querido Senhor, quero em nome de Jesus ministrar, ó Deus, a bênção do Senhor sobre a vida e a família de cada um daqueles que estão nos ouvindo, a turma que está aqui no Instagram e no Facebook, que a família deles, que o trabalho deles sejam abençoados para a glória, honra e louvor do teu nome. Traga paz e graça em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, obrigado. O pessoal do Facebook, do Instagram aqui já finalizou aqui. Pessoal do Facebook, muito obrigado pela companhia de vocês. Que Deus os abençoe, irmão Daniel, irmã Maria e todos aqueles que por algum motivo não comentaram, mas estão aí ao vivo. Que Deus abençoe vocês, a família de vocês e a noite de vocês, em nome de Jesus.